O Kilo começa o vídeo dizendo: "Caramba, você está muito linda." Ela agradece e ele pergunta para onde ela vai. Ela diz que está indo para a academia e ele pergunta se ele pode ir com ela. Mas em seguida ele diz que ele acabou de sair do trabalho e que ele sabe que isso é meio estranho. Ela pergunta como assim e ele diz que está procurando um parceiro de treino. Ele fala que ele só está querendo alguém que possa treinar com ele. Ela fala que conhece alguns treinadores e ele pergunta se ela conhece e se ele não pode treinar com ela. Ela fala que só treina com garotas e ele pergunta se é verdade e por quê. E ela diz porque simplesmente ela acha melhor. Ele pergunta se é porque os homens agem de maneira estranha ou algo assim. Ela diz que simplesmente não tem tempo para isso e que ela sabe como ajudar uma mulher, mas um homem não. Ele pergunta se ela sabe fazer bem um cardio e ela diz que sim. Ele fala que é disso que ele precisa e que ele não está querendo ficar musculoso e nem nada disso. Ele fala que se eles dois fizerem um cardio, para ele já vai ser o suficiente. Ela fala que ele não vai precisar de ajuda para fazer um cardio, mas ele fala que com ela ele vai ter certeza que ele está fazendo certo. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou se ele parece estranho para ela. Ela fala que ela não o conhece e ele diz que fez uma pergunta e que talvez assim seja mais fácil ele entendê-la. E como mais uma vez ela diz que não o conhece, ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Unity. Ele fala que o nome dele é Kilo e diz que o nome dela é único. E diz que Unity e Kilo soam muito bem juntos. Ela fala que não sabe sobre isso e ele pergunta se ela não acha e pergunta também da onde ela é. E ela diz que ela é da Califórnia. Ele pergunta se é verdade e há quanto tempo ela está por ali e ela diz que há cerca de 1 ano. Ele pergunta se ela gosta e ela diz que é legal. Ele fala que não quer mais tomar o tempo dela e que vai deixá-la ir, mas pergunta se antes ele não pode pegar o número dela. Mas ela diz que não e fala que ela acha melhor não e ele diz que tudo bem. E fala que de qualquer maneira foi bom conversar com ela. Ele fala que pelo que parece alguém resolveu voltar. Ela pergunta se ele pode dizer o nome dele novamente, ele fala que o nome dele é Kilo. E ela fala que talvez, se ele quiser, ele pode treinar com ela. Ele pergunta se juntos e ela diz que sim, fala que vai mostrar pra ele que ela ainda tem algum tempo. Ele pergunta se então ela vai treinar com ele e ela diz que sim. Mas ele fala que ela disse que ela não saberia como ajudar um homem. Ela diz que eles podem fazer alguns exercícios aeróbicos e que é muito bom pra saúde. Ele diz que tudo bem e pergunta por que ela não disse tudo isso no começo. Ela diz porque ela ficou confusa e que não sabia se ele estava falando sério. Ele pergunta se ela estava confusa sobre ele ou sobre a proposta e ela diz que sobre a proposta. Ele fala que não vai mentir e diz que ele realmente não queria malhar com ela e sim poder conhecê-la. Ele fala que sinceramente ele não está nem um pouco a fim de malhar, mas que ele quer conhecê-la. Mas ele fala que pelo que deu pra perceber, ele não faz o tipo dela ou simplesmente ela não gostou dele. Ela fala que ele vai descobrir mais sobre ela se ele malhar com ela. Ele pergunta então por que ela não quis malhar com ele no começo. Ela diz que ela trabalha com isso e que ela não faz isso de graça e que não sabia que ele poderia pagar por isso. Ele fala que isso é muito louco e que ela poderia ter dito a verdade. Ele fala também que ele não se importaria em pagar pelo treino dela, já que ele trabalha duro para isso. Ela diz que ela agiu assim porque muitas pessoas vêm com conversas estranhas tentando barganhar, mas que ela não gosta de fazer isso. Ele pergunta se as pessoas tentam pagar mais barato pelo treino dela e ela diz que sim e fala que isso não costuma ser barato. Ele pede com licença para ele abrir a porta e em seguida pergunta se ela pode chegar pro lado e fala que tem muitos carros passando. Ele fala que ela não precisa olhar assim pra ele, que ele só está tentando mantê-la segura. Ela pergunta se ele não quer que ela seja atropelada, ele diz que não quer que ela seja atingida na rua. E em seguida ele pergunta qual é o tipo dela. Ela diz que é alguém que goste de malhar, que seja motivado e que tenha suas próprias coisas. Ele pergunta se ela sabe cozinhar e ela diz que sim. Ele fala que está pensando que eles poderiam fazer alguma coisa e ela diz que pode cozinhar alguma coisa pra ele. Ele fala que não gosta de comida de dieta
dieta e que ele gostaria de poder comer alguma coisa, relaxar e eles poderem se conhecer um pouco melhor. Ela diz que sim e que eles podem pensar em alguma coisa. Então ele pede para ela anotar o número dela. Ele diz que então, e em seguida fala que não vai dizer mais nada, e fala que ele simplesmente vai deixar Deus cuidar de tudo, e diz que quem sabe ele possa estar olhando para a futura esposa dele. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 24. Ele pergunta se ela tem 24 e fala que ela parece ser muito nova. Ela diz que ser nova é bom e ele fala que é bom. Ele fala que foi bom conversar com ela e que não vai fazê-la mais perder o tempo dela. Ela diz que tudo bem, ele fala que foi bom conversar com ela e ela diz que para ela também. O Nair pergunta se está tudo bem e faz um elogio. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que ela está bem. E mais uma vez ele tenta se apresentar e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que sim, ele fala que lamenta em saber disso e pergunta se ele já colocou um anel no dedo dela. Mas como ela deixa claro que não está interessada, ele fala que respeita isso e se despede dela. Ele fala que ela disse que ela tem um homem e que nós vamos ver se esse argumento se sustenta. Mas agora ela volta perguntando se o carro é dele, e ele diz que sim e pergunta o que aconteceu. Ela diz alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo. Ela pergunta o que ele queria falar com ela, mas ele fala que não precisa mais, já que ela tem namorado. Ele pede para ela não encostar no carro dele para não correr o risco de arranhar. Ela fala que ela não tem namorado, mas ele fala que ela acabou de dizer que tinha um. Ela fala que não tem, então ele pergunta por que ela disse que tinha. Ela fala que já nem lembra mais o que ele disse, ele fala que disse que ela é incrível. E como ela agradece, ele pergunta se agora ela está agradecendo. Ele pergunta por que agora ele deveria falar com ela, mas ela fala que ela não sabe, e ele fala que não vai fazer isso porque ele é um cara justo. Ele fala que ele não está mais interessado porque ela tem namorado e que ele respeita isso. E mais uma vez ela pergunta o que ele queria dizer, ele fala que só queria dizer que ela é incrível, mas que isso não importa mais. Ele fala que ela tem namorado e que ela deveria respeitar isso. Ela fala que ela não tem namorado, ele fala que ela deveria ser fiel e pergunta por que ela voltou. Ela fala porque ele tem um carro muito legal e ele pergunta se foi por conta do carro dele. Ele pergunta se só por causa do carro ela seria capaz de trair o namorado dela. Ela fala que ele pode ser o próximo namorado dela, mas ele fala que ele não gosta de competição. Em seguida ela pergunta em que ele trabalha, mas ele fala que isso não importa. Ela diz que ela realmente não se importa com isso, então ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela fala que pensou que talvez ele quisesse mimá-la e ele pergunta mimá-la, e ela diz que dá pra ver que ele tem dinheiro. E depois disso ele deseja um ótimo dia pra ela e fala que isso é uma loucura. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se ela pode conversar com ele. Ele pergunta o que ela quer dizer com mimá-la. Ela fala que ela gostaria de conhecê-lo, mas ele fala que ela disse sobre mimá-la. Ele fala que acabou de conhecê-la e que não tem nem 20 minutos e pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela fala que viu o carro dele, o cordão dele, o relógio dele e ele pergunta se só por conta disso ela acha que ele tem que mimá-la. Ele fala que isso não vai acontecer e que ele não está gostando do rumo dessa conversa. Mas depois que ela diz que ela gostou dele, ele ainda fica ali mais algum tempo conversando com ela e diz que vai sair do carro. Ele pergunta o que ela faz e ela diz que é modelo, que faz vídeos de músicas e que também faz sessão de fotos. Ele fala que entendeu e ela também pergunta o que ele faz e ele fala que faz muitas coisas e que ele é do mercado de criptografia. E em seguida ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo de Los Angeles. Ele diz que entendeu e fala que ele é de Ohio, mas que ele fica em Houston. Ele fala que só está ali visitando por alguns dias e que depois ele volta para casa. Ela pergunta se ele vai levá-la para visitar. Ele fala que primeiro eles precisam chegar lá e ter algum tipo de conexão. Ela fala que tudo começa com uma conversa e ele fala que é verdade, mas pergunta o que o namorado dela vai pensar sobre isso. Ela fala que ele não precisa saber e ele pergunta se ela quer manter a coisa discreta. Ela fala que afinal de contas eles podem começar com uma amizade, ele fala que para ele não tem problema. E em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele fala que isso foi muito rápido e pergunta se ela pode dar mais uma volta.
Ele fala que ela é muito bonita e pergunta o que ela quer fazer e ela diz que gostaria de ir para o shopping. Ele fala que não vai levá-la para o shopping, ela pergunta então para onde. Ele fala que eles podem ficar no hotel dele. Ela fala que não sabe sobre isso e que eles podem ir para o shopping, jantar e depois podem ver o que vai acontecer. Ele fala que não está gostando disso e deseja um ótimo dia para ela. Ela pede para ele esperar e ele fala para ela ter uma ótima caminhada. Ele pergunta o que está acontecendo e ela pergunta se ele vai desistir tão fácil assim. Ele diz que sim e fala que ela não está falando a língua dele. Ela pergunta se ele é assim na vida dele e desiste fácil. Ele fala que nesse caso sim. Ele fala que ele está sentindo que ela está tentando apenas usá-lo. Ela pergunta por que ele acha isso. Ele fala que primeiro ela quer sair para fazer compras, depois sair para comer e depois ver o que acontece. Ele fala que isso para ele não faz sentido e que ele não vai ganhar nada com isso. Ela fala que ela acabou de conhecê-lo e que ele já está convidando para ir no hotel dele. Ele fala que ele também acabou de conhecê-la e que ela disse que ela queria que ele a mimasse. Ele fala que ela está tentando usá-lo e que isso está ficando cada vez mais claro. Ela fala que não é verdade, ele fala que vai embora e ela pergunta se ele tem certeza. Ele fala que tem certeza e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta para onde ele vai, mas ele fala que isso não importa. Ele fala que ele já não está mais interessado porque ela é interesseira e deseja um ótimo dia para ela.